Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o seu like, habilite o sino de notificações na opção todos. Copia o link do vídeo também, joga em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, a sua participação. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui no canal que acaba esquecendo, né, de confirmar o like e principalmente confirmar a inscrição. Gente, é tudo de graça. Então, deixa essa força aí. É na humildade, é na moral. Deixa essa força e tudo mais, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre a campanha do canal, gente. A galera, pra galera que gosta do canal, tá ajudando o canal nesse momento, atravessando, né, um momento muito difícil, sem patrocínio nenhum, depois dessa parada histórica, realmente muito complicado esse recomeço. Então, eu estou pedindo aqui a ajuda da galera através da campanha de um Pix aqui, tá passando aqui na tela. É Edu Vasco 199798 @gmail.com, tá certo? Então, em troca, o que eu posso oferecer em troca é um tour em São Januário, uma camisa do Vasco, né, um sorteio, uma brincadeira entre a gente e vários ingressos também para jogos do Vasco. Então, caso você queira e possa abençoar aqui o Eduardo Ferrari através desse Pix que está passando na tela aqui para você, realmente a galera que ajuda, não importa o valor, né, mas acaba ajudando e ajudando demais aqui o Eduardo Ferrari, nesse momento, repetindo aqui, sem patrocínio, tá, gente? Desculpa aqui me estender com esse assunto, mas é extremamente necessário nesse momento, tá certo? Bom, gente, eu quero falar agora sobre essa situação envolvendo novo técnico, reforços, entre outros assuntos. Olha, essa situação envolvendo novo técnico, ou Tite no Vasco, né? Estou vendo uma galera aí, por que não contrata o Tite? O Tite está de bobeira, pedindo passagem, assim como o Luxemburgo também, né? Olha só, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que é evoluir o futebol do Vasco, tá? A contratação de qualquer um desses treinadores. Aí você vai perguntar, pô, Eduardo, um é o maior campeão brasileiro da história, é o caso do Luxemburgo. O outro é ex-treinador da seleção brasileira. O Fernando Diniz também é. O Fernando Diniz também é. Será que a conta tem que cair no colo do técnico Fernando Diniz, que mudou a cara do time? Será que realmente é sempre culpa do treinador? Eu não apoio demissão do treinador total aqui não. Aí contrata um tipo Tite da vida, sabe o que vai acontecer? Pô, o Tite é retranqueiro. O Tite não presta. Não dá para trabalhar no Vasco. Porque essa que é a grande verdade. Tite é um treinador grande, sim, bom, sim, mas é retranqueiro. Vamos passar mal com o Tite aqui na frente do Vasco. Eu prefiro muito mais, tá? A permanência, a manutenção do técnico Fernando Diniz, uma conversa, uma reunião, tá? Para passar confiança para os jogadores, para que ele possa continuar, porque temos duas decisões contra o Fluminense, temos que chegar na final da Copa do Brasil, temos que conseguir também avançar no Campeonato Brasileiro. Não acredito no negócio de queda, isso aí virou palhaçada, tem que parar com esse tipo de palhaçada, é um pessimismo absurdo, que eu, Eduardo, não concordo, é sempre o lado pior. Ah, não, mas se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui. Ah, Eduardo, você está sendo muito radical. Eu falei, claro, pô. Só pensam no lado negativo, só pensam no lado da política, e o Vasco fica de lado, o Vasco fica esquecido. Então, na minha opinião, o Fernando Diniz continua como técnico do Vasco, é bom treinador, na minha opinião, tá? A troca, o Vasco precisa fazer, sabe o que o Vasco precisa fazer? Contratar mais jogadores. Já viu que time bom não tem treta? Felipe Luiz, lá no nosso maior rival, já treinou algum time na vida dele? Não. Ah, mas lá o elenco é bom, o time é bom. Aí é mole, pô. O Abel Ferreira, porra, veio da Polônia pro Palmeiras. Ninguém sabia quem era Abel Ferreira. Tá ganhando tudo. Por quê? Porque o time é bom. Porque se o time fosse ruim, não ia ganhar nada, pô. Time ruim não ganha de ninguém. Essa é que é a grande verdade. Jogando um português claro aqui. Aí vejo um monte de gente inventando narrativa. Não, porque... E eu acho até o time do Vasco, 11 jogadores bons. Nós temos 11 bons jogadores. O problema do Vasco é elenco. Né? E o Pedrinho sabe disso. Agora, contratar Tite, contratar Luxemburgo, tendo um Fernando Diniz, um técnico ofensivo, um técnico que gosta de jogo, da posse de bola, que chama a atenção dos jogadores. Ah, o elenco tá rachado. Por quê? Porque ele chama nas tinhas dos jogadores? É por isso que o elenco tá rachado? Porque, na minha opinião, uns jogadores que ganham bem, que dormem no melhor hotel, que comem a melhor comida, que vestem uma camisa de um clube mundialmente conhecido, gigante no cenário nacional e mundial, esse jogador não precisa de motivação.
salário em dia, rigorosamente em dia, gramado perfeito, tudo perfeito. Esse cara não corre em campo, diz que tá com o elenquinho rachado. Ah, pelo amor de Deus, pô. E aí que a torcida tem que entrar cobrando um por um. Principalmente se estiver rachado. Tem que cobrar um por um. Por quê? Por que não tá obedecendo o técnico? Por que não tá honrando essa camisa? Pede para sair. Pede para sair. Que é muito mais bonito. Tá? Muito mais bonito. Vamos questionar algumas situações aqui? Vamos. Até porque são esses os jogadores que perderam nesse Campeonato Brasileiro 17 jogos. Eu tô falando de quase um turno inteiro aqui. Ah, Eduardo, mas eles conseguiram 42 pontos e tal, com o técnico Fernando Diniz, beleza. Mas foram eles que perderam quase um turno inteiro. É um absurdo o que eu tô falando aqui, para um clube da grandeza do Vasco. Tá? Então, vamos parar com essa palhaçada de demissão de técnico, porque não é bem o técnico que está errado, não. Vamos cobrar dos jogadores. Vários jogadores, Jean Davi, Tietê, eu tenho aqui uma relação aqui, né? Um já foi embora, o Maurício Lemos, Paulinho Paulo aqui não joga, ganha 700 mil reais por mês. Jean Davi, horrível, joga nada, ganha 400 mil por mês. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, tá? Tem até o Puma Rodrigues aqui, Matheus Cocão, tá? Então, assim, entre outros jogadores que eu poderia mencionar aqui para você, que o Vasco poderia fazer um caminhão de demissão. Né? Bota no caminhão, manda embora. Todo mundo. Bora todo mundo. Rala daqui. E contrata 2 ou 3 bons jogadores, craques, né, para realmente deixar esse elenco mais robusto. Essa é a minha opinião. Não sei a sua. Mas não adianta contratar 15, 20 e ganhar na quantidade. Não vai ganhar. Não vai ganhar na quantidade. Eu posso, sabe, afirmar isso para vocês aqui. Não sei se eu vou repetir, não sei se a opinião de vocês vocês têm uma opinião diferente com relação a isso, mas essa é que é a grande realidade, tá? Falando em jogador, tá? Temos aqui o Garré. Garré meia, bom meia, né? Quem já viu os jogos do Garré vai falar, pô, por que esse cara não joga? Por que ele não joga no lugar do Coutinho quando o Coutinho não pode jogar? Também não sei. Também não sei. Prometo para vocês agora esse jogo contra o Internacional, estarei em São Januário, na transmissão direto de São Januário, né, em loco, para trazer, né, as notícias em primeira mão, a transmissão em primeira mão aqui no canal. Então fica atento aí, estarei direto, meu retorno, né, ao nosso estádio, ao nosso Caldeirão, São Januário. Vou voltar para o campo, tá, para trabalhar, e você vai estar acompanhando tudo aqui, tá, em loco. Então, Garré deve ou não continuar vestindo a camisa do Vasco? Ele recebeu poucas oportunidades, né? Temos jogadores no elenco do Vasco que não recebem uma sequência de jogos, né? Isso é muito realmente complicado, na minha opinião, porque o jogador não precisa só entrar em campo, ele precisa também de uma sequência, né? Um jogador importante, na minha opinião, um jogador que pode ajudar tecnicamente falando e que não recebe oportunidade assim como o Estrela, tá? E o Vasco coloca outros jogadores em campo, não funcionam e tudo mais. Um exemplo disso, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu puxar aqui. Tá? As últimas... Ó, JP tá voltando pro Vasco. JP, que hoje no Avaí foi revelação do Vasco, né? O elenco do Vasco, Andrés Gomes, pode ajudar, é bom jogador. Barros, pode ajudar, bom jogador, vai ajudar, na verdade tá ajudando. Cuesta, o David tem que chamar a atenção dele, irresponsável, um jogador que não é bom, é esforçado, tem que chamar a atenção dele. Fusato é reserva, GB é da nossa base, né? Hugo Moura, tô falando do elenco, tá, gente? Hugo Moura é um jogador importante para o Vasco, pode ser importante, pode ajudar. Leandrinho, da nossa base, também não entendo a falta de oportunidades. Vitor Luiz não joga nada, não vai ajudar, horrível. Pode mandar embora, né, na minha opinião. Tá? Leandrinho tem plenas condições de ajudar o Vasco. Um avião ali do lado esquerdo, pode ser utilizado como ponta esquerda também, mas não recebe oportunidades. Léo Jardim é o nosso goleiro de seleção. Lucas Freitas não disse o que veio, pode mandar embora também. Assim como o Lucas Oliveira também não. Joga nada, não dá, nenhum dos dois. Nenhum dos dois aqui. Tem que contratar outros zagueiros. Tá? Temos 2 bons titulares, mas em caso de expulsão, suspensão de um, é filme de terror nossa zaga. Tanto que o Hugo Moura é improvisado como zagueiro. Né? Então não preciso falar mais nada aqui. Matheus Carvalho, manda embora também. Matheus França, também por enquanto não disse o que veio, para ganhar o que ganha. Foi titular no último jogo, não jogou nada. Na posição dele, antes, não, improvisado como volante. Agora, jogou na posição dele, também não jogou nada. Né? Então, pelo amor de Deus, ó, rua. Na minha opinião, tá? Ah, Eduardo, tá falando muito. Não. Nuno Moreira, baita de um jogador, uma baita de uma contratação, baita de um acerto. Tá? O Pablo é goleiro da base. Paulinho, aqui agora tem que ver se é o Paulinho Paula ou se é o Paulinho lateral direito. Se for o Paulinho Paula, não dá mais. Então, obrigado. Obrigado pelos serviços. Gosto do Paulinho, mas não deu. Não
Não deu. Né? Não deu certo, não adianta pagar 700 mil para jogador ficar encostado dentro do clube. Né? Então dispensa, vende, dá, doa, sei lá, usa como moeda de troca. Paulo Henrique joga lateral de seleção, Puma Rodrigues acho que pode continuar, lateral de seleção também. Ryan será a maior venda da história do Vasco, é o craque desse time. Robert Renan tem que continuar. Baita de um zagueiro. Tietê, tchau, tchau, obrigado. Não dá para vestir a camisa do Vasco. Não deu no Botafogo, não deu no, sei lá, no São Paulo e também não dá no Vasco, tá? Thiago Mendes é um jogador que ainda é que eu gosto, cara. É tecnicamente acima da média. Não entendo porque não recebe oportunidade também. Então não sei. Se não for continuar com o cara, sei lá, usa como moeda de troca, negocia o jogador, porque Thiago Mendes é um grande jogador, hein? Vai chegar no outro clube aí, me recuperei onde? Lá no Vasco. Essa aqui é a grande verdade. Gosto do jogador aqui, diz aí. Comenta aqui embaixo aí, você manteria o Thiago Mendes pro ano que vem, sim ou não? Isso porque a reformulação já começou. O planejamento 2026 já começou, tá? E o Verratti, que na minha opinião pode seguir sim no clube, mas como reserva, não como super titular. Essa é só a minha opinião sobre essas questões. E também repetindo mais uma vez aqui, tá, gente? O contrato do JP com o Avaí terminou, o contrato de empréstimo, e ele retorna para o Vasco. Baita de um jogador, baita de um meio-campo, melhor do que os que nós temos lá no elenco. Muito melhor. Tá? A torcida do Avaí está pedindo lá a permanência dele. Né? Ele, junto com o Barros ali no meio-campo, resolve o problema da volância do Vasco. Vocês sabem do talento do garoto aqui. E quem fez a lambança foi o tal do Ramon Dias lá atrás, que dispensou o JP, que dispensou o Barros. Então vamos, né, refrescar a memória e lembrar do que aconteceu no nosso passado recente também. Só um corte aqui para um comentário idiota, tá? Que é desse Roger Flores, não suporto, eu passa por mim pelos corredores dos estádios, eu nem faço questão de nem olhar. Tá, Roger? Você gosta de esculhambar o Vasco, esculhambar a torcida do Vasco, diminuir a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, mas você não vai conseguir. Porque você foi um jogador muito mediano, nunca foi craque, está hoje como comentarista da TV Globo, tentava ultrapassar o nosso presidente Pedrinho nos comentários, mas nunca foi, não teve inteligência técnica o suficiente para fazer tal coisa, né? E fica tentando diminuir a instituição. Tá? Então acho que a Globo deveria rever alguns conceitos e colocar comentaristas de verdade, tipo o Caio Ribeiro, Júnior, grande comentarista, né? Juninho Pernambucano foi, mas falou verdades, aí a Globo demite. Né? Vamos lá, Pedrinho saiu por opção, entre outros bons comentaristas. Léo Carmona, grande comentarista, não sei porque esse cara não passa para o grupo principal da TV Globo, sabe? E coloca esses atuais lá para o PME, para comentar jogo de time pequeno. Tá? Essa é a minha visão. Não sou contra nenhum ser humano aqui. Tá? Então, Roger Flores, lava a boca para falar do Vasco. Lava a boca para falar do Vasco. Porque o Vasco é gigante. Eu acho que é dor de cotovelo, né? Porque você nunca recebeu nenhum convite para jogar com a camisa do Vasco. Então vai debochar da casa, vocês entenderam, né? Enfim. Então, gente, é uma situação delicada, voltando aqui para o assunto Vasco. São 5 derrotas consecutivas, o Vasco precisa voltar ao normal. Perdeu de 2-0 para o São Paulo, 3-0 para o Botafogo, 3-1 para o Juventude, 2-0 para o Grêmio e agora 1-0 para o Bahia. Então, o Vasco precisa voltar ao normal, né? E tudo mais. Sobre chances de título, 0. Libertadores, G5, não tem como calcular, porque o Vasco não vai chegar no G5, mas pode chegar no G8, ainda pode, tá? Sul-Americana, cerca de 53%, 54% de chances, né? Rebaixamento, apenas 2%, o Vasco não vai cair. Essa é a minha opinião sobre isso. Sobre reforços aqui, ontem, né, o volante Fabinho foi cogitado no Vasco, atualmente no Al Ittihad, né? Pode entrar na lista de reforços do Vasco para a próxima temporada, tá? Mais uma especulação. A intenção da cúpula de futebol do Vasco e do treinador Fernando Diniz é contar com jogadores mais cascudos para a próxima temporada. E o Vasco está no mercado negociando com alguns jogadores. O Admar Lopes tem trabalhado bastante nessa questão. É um dirigente muito bom, que sabe trabalhar na área e que está ajudando demais. Tá? Uma outra situação é sobre uma venda milionária. Lembra do Egnaldo, que jogou pelo Vasco, foi contratado do Vasco junto ao Artsul, né, que acompanhava as bases aqui no canal Vasco Connection, transmissão da base, acompanhou o Egnaldo aqui, né? O Egnaldo pode garantir uma quantia milionária, né? O Vasco pode garantir uma quantia milionária. Isso porque o Egnaldo pode ser vendido para o Milan, para o Real Madrid, tá? E para o Atlético de Madrid, perdão, ou para a Roma, que tem interesse no atacante. E aí lá na Ucrânia a moeda é muito alta, né? Ele hoje joga na Ucrânia.
e pode ajudar o Vasco naquele mecanismo, né, da FIFA de solidariedade. O Vasco pode lucrar cerca de 23 milhões de reais com a possível venda do Aguinaldo aí para clubes da Europa. O Aguinaldo tem se destacado bastante e pode ajudar o Vasco nos cofres também, beleza? Então é isso, minha gente, eu volto daqui a pouco com essas e outras. Desculpa, o vídeo acabou se estendendo um pouco mais porque tivemos muitos assuntos aqui sobre o nosso Vasco, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço o seu like no vídeo, mais uma vez eu peço para que você compartilhe, mais uma vez eu peço para que você chegue junto aqui no canal Vasco Connect. Você que está ajudando na campanha, promessa aqui é de, nos próximos dias, live ao vivo, vamos fazer sorteios ao vivo com a galera que está ajudando, tem ajudado aqui o Ferrari através desse Pix aqui, eduvasco199798@gmail.com. Eduardo, importa o valor? Não, não importa o valor. Todo valor é muito bem-vindo e acaba ajudando demais o Eduardo Ferrari nessa campanha de recomeço, uma campanha que está sem patrocínio, o canal ficou parado e, pô, gente, é coisa de doido, é coisa de doido. Para o trabalhador, quem trabalha aí sabe como é que é, né? Você que tem família, pô, uma loucura. Então, tô aqui, tô trabalhando, tô me esforçando, entregando meu máximo, não tenha dúvida disso, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.